oficialmente, né, boa tarde a todos e todas que estão aqui nesse nosso primeiro evento em comemoração ao Dia do Contador, da Contadora, e uma promoção aí do ICBR, em especial da nossa diretoria de desenvolvimento profissional, qual eu e a França Lopes sou vice-presidente. Então, é sempre uma honra para a nossa diretoria contribuir, colaborar com esses espaços de discussão, né? Ainda mais um dia como hoje, né? Um dia em especial aí para o contador e para a contadora, para o contador. E queria agradecer de antemão a disponibilidade do Ricardo, né? Que prontamente aceitou o nosso convite, de estar aqui compartilhando um pouquinho das suas vivências e suas experiências de pesquisa, e também da Estela, como a nossa mediadora, né? Estela aí, vou apresentar a Estela e deixo a Estela apresentar o Ricardo, né? A Estela é professora da Unicentro, doutora em contabilidade pela Universidade Federal do Paraná, mestre em contabilidade também pela Universidade Federal do Paraná, e a sua graduação é na Universidade Estadual de Maringá, né? Tive o prazer de ter um contato com a Estela lá na UFPR quando ainda eu estava na graduação, ela no mestrado, depois no doutorado, então é sempre um prazer rever os amigos e ter essa oportunidade de compartilhar aqui com vocês essas vivências. Antes de passar a palavra para a Estela, enfim, a gente dá esse start nesse primeiro encontro, né? Lembrando que hoje são dois, a gente vai falar um pouquinho do aspecto gerencial e mais tarde do aspecto de contabilidade pública, com o Tiago e o Fabrício Neves. Eu queria passar a palavra para o nosso presidente André, que está aqui com a gente também, para dar suas palavras iniciais. Ele já reforçou o dia de hoje. André, com você. Boa tarde a todos, novamente, para quem não estava presente na hora que a gente abriu extraoficialmente esse evento. Primeiro, eu gostaria de dizer que estamos muito felizes aqui por mais essa curadoria do Iago, que traz sempre eventos fantásticos aqui para o nosso Instituto. Obrigado também aos professores doutores Ricardo e Estela Suave. A gente teve a oportunidade de falar lá no congresso da USP e nos honra muito, né, por ter duas figuras tão estreladas, né, dentro do mundo acadêmico. Sei da importância e da dificuldade que é trazê-los dois aqui por conta de agenda e tudo mais. Então, muito, muito obrigado mesmo. Espero que sejam dois eventos. Já vou falar do segundo, porque algumas pessoas que estão aqui, de repente, não se inscreveram para o segundo, então estão convidadíssimos. Acho que são dois eventos aí que se complementam. A gente está falando principalmente dos aspectos gerenciais e outros dos aspectos regulatórios. Eu acho que tem tudo para ser uma tarde ótima, né? E que faz jus aí ao Dia do Contador, que é um dia de celebração, de muitas celebrações. Nós, afinal de contas, a nossa atividade ela tem se mostrado cada vez mais importante, ela tem se mostrado cada vez mais adaptada aos nossos tempos e sendo cada vez mais relevante, né? Então, acho que é isso. Muito obrigado e vamos para o que interessa aqui. Por favor, doutores. Então, boa tarde a todos, né? Agradeço o Iago pelo convite, né? Boa tarde, André. Boa tarde, Paulo. Vou fazer a apresentação do Ricardo, né? E já também parabenizo a todos, né? Pelo Dia do Contador. E, para quem não sabe, o Ricardo é meu esposo, né? E a contabilidade que nos uniu, né? Então, nos conhecemos em um congresso, isso já faz bastante tempo, mas foi por meio da contabilidade que nós tivemos, né? Nós nos conhecemos. Então, a contabilidade também aí, né? Ela possibilita esses relacionamentos, né? Ao longo dos congressos, a gente faz novas amizades, né? E, então, eu vou apresentar o currículo dele. O professor Ricardo, então, ele é graduado em Ciências Contábeis pela Universidade do Estado de Santa Catarina, UDESC. É mestre em Contabilidade pela Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC. Doutor em Controladoria e Contabilidade pela Universidade de São Paulo, com período sanduíche na Universidade de Illinois. É pós-doutor também pela USP. Atualmente é professor no curso de Ciências Contábeis na Universidade Estadual do Centro-Oeste, Unicentro,
e do Centro Universitário Campo Real, em Guarapuava, no Paraná. Na área das pesquisas, o seu interesse é em temas relacionados à contabilidade gerencial e controle gerencial. E hoje, né, o tema da palestra que ele vai apresentar para nós é sobre a inclusão de pontos de referência em gráficos de linha, se melhora a tomada de decisão e a confiança do gestor. Então, Ricardo, passo a palavra a você e desejo a todos uma ótima palestra. Tá certo. Obrigado pela introdução. Então, inicialmente, boa tarde a todos. Gostaria de agradecer a oportunidade, em especial ao André, ao Paulo e ao Iago, né, pelo convite. Fico muito contente e lisonjeado pelo convite que vocês fizeram de apresentar a pesquisa aqui. Espero que seja, e em especial nesse Dia do Contador, desejar os parabéns aí a todos os contadores e também aos entusiastas, né, da profissão. E só um comentário aqui, porventura minha internet tiver com algum problema e vocês pararem de me ouvir, aí eu peço que vocês me avisem que está com algum problema, tá bem? Vou compartilhar a tela aqui para eu poder dar início. Eu acho que até nesse cenário, talvez seja bom a gente apagar as câmeras, né? Tirar, Sim. Deixar só a sua, eu acho que fica melhor, né? Aí depois a gente retorna na hora das perguntas, acho que fica mais salutar. Vocês veem aí a tela do Word, do PowerPoint? Sim, tá perfeito. Sim, Ricardo. Tá bem. Então, aqui, como a professora Estela já falou, né, esse é o título do trabalho, e o objetivo dessa pesquisa era verificar, então, se essa inclusão desses pontos de referência em gráficos de linha, na verdade, se isso reduz a existência de viés. Eu vou só anotar aqui o tempo para eu também não me perder, né, que agora sumiu tudo da tela aqui, eu não vejo mais nada. Então, essa pesquisa foi elaborada por mim e também com a ajuda do meu orientador e supervisor do pós-doutorado, o professor Anderson, aí da USP. Então, um pouquinho sobre a agenda dessa apresentação. Primeiro, eu vou falar um pouquinho do histórico dessa pesquisa, né, quais foram as motivações, né? Tudo tem uma história nessa vida, então, como que surgiu essa pesquisa. E aqui do item 2 até o item 7, na verdade, é da estrutura do artigo mesmo, né? Então, desde a introdução até a conclusão e referências aí. Então, sobre o histórico dessa pesquisa, então, primeiro um pouquinho sobre experimentos. E o interesse por experimentos, da minha parte, né, passou a existir quando eu fiz o doutorado, e a metodologia que eu usei para a elaboração da tese foi o experimento, né? Então, a partir daí que eu comecei a ter esse interesse por pesquisa experimental. Aí eu coloquei essa figura aqui, um pouquinho sobre experimento, porque quando a gente fala disso, ou a gente pensa nisso, né, num laboratório que tem aí essas misturas, né, que os cientistas fazem, os testes que eles fazem, os experimentos, né, ou também a gente acaba pensando naqueles ratinhos, né, os ratinhos de laboratórios. O experimento, então, quando a gente fala de ciência social, ele foge um pouco disso daqui, né? A gente tenta controlar algumas coisas também, mas foge aqui dessa realidade, desse laboratório extremamente controlado, né? Então, o que a gente faz é tentar aplicar algum tratamento e verificar qual que é o efeito que esse tratamento vai causar, né? É semelhante ao tratamento das vacinas, né? Que foi o mais recente, digamos assim, que a população em geral passou a saber um pouquinho do funcionamento desses experimentos, porque tinha muito interesse em saber se essas vacinas iam sair, a gente ia poder sair de casa finalmente, né? Então, esse tratamento um tratamento ou um controle. E isso é aleatório, né? A pessoa não sabe se ela está participando do tratamento, ou seja, se ela está recebendo a vacina verdadeira ou se ela está recebendo um placebo, né? Um soro, na verdade, né? Acho que no caso das vacinas foi isso. E você quer medir
se essa vacina vai fazer efeito, se as pessoas não iam ser infectadas pelo vírus. Em uma empresa, em ciência social, a gente pode pensar de modo semelhante, né? Você quer aplicar um tratamento, seria um sistema de incentivo, por exemplo, uma remuneração. Então, você quer remunerar as pessoas com base no desempenho e você não faz isso na empresa ainda. Aí você aplica isso para algumas pessoas, nem todo mundo vai receber esse tratamento. Aí lá no final, você vai notar, a partir de um tempo, se o desempenho de quem recebeu essa remuneração foi melhor de quem não recebeu. E aí também começa a dificuldade, né, de a gente estar aplicando o experimento, assim, falando para pessoas, assim, né, porque tem o perigo de as pessoas começarem outras, né, aí ficarem chateadas se elas descobrirem que estão participando de um experimento e não estão recebendo aquele tratamento. E isso também tem formas de a gente cuidar, né, de quem recebe o tratamento agora não vai receber depois e as pessoas que não tinham recebido vão receber depois. Mas essa é a ideia do experimento, né, de você verificar se aquele tratamento vai ser eficiente para o objetivo que você quer. No final das contas, a gente sempre quer ver se o desempenho aumenta, se melhora o resultado, a eficiência, a eficácia lá da organização, né? Então, é uma forma interessante. E sobre as vantagens de um experimento, é justamente isso, né? De você verificar se esse efeito vai acontecer. Por quê? Quando a gente faz uma verificação, só sem ser um experimento, né? Digamos que você vai aplicar essa remuneração lá na empresa para todas as pessoas. E você, no final das contas, vai ver, beleza, o desempenho melhorou, né? Então, eu posso chegar à conclusão de que esse experimento ele foi eficiente, né? De que essa remuneração, aliás, né, é eficiente. Mas tem outras coisas que podem acontecer em conjunto que a gente não tem como separar. Esse que é o controle que se fala, né, do laboratório, né? No laboratório a gente vê aqui todos esses líquidos aqui, cada um num tubo, não é misturado nada, né? E na realidade a mistura acontece, né? As pessoas comentam umas com as outras e não é só isso que pode impactar, né? Eventualmente pode ter acontecido outro evento lá junto na empresa que fez com que melhorou o desempenho, e não simplesmente, não apenas o fato de você ter aplicado aquela remuneração, né? Então, essa que é a vantagem do experimento, de você poder isolar esse tratamento, né? Uma pessoa recebe, outra não recebe, então essas duas passaram por aqueles mesmos eventos no decorrer do período que você aplicou o estudo, aí você pode dizer se a melhoria no desempenho foi por causa daquele tratamento que você aplicou, né? Então, essa é um pouquinho da história aqui por conta do experimento. Então, eu participei de aulas de experimentos que o professor Anderson ofereceu lá no programa de pós-graduação da USP nos anos de 2021 e 2022, né? Então, a gente estava na pandemia ainda, as aulas eram online, então eu participava daqui de casa mesmo, e isso foi, assim, mais um fator motivador, né? Porque a gente fica em contato com esse método de pesquisa, a gente vê que ele tem vantagens e você acaba ficando mais interessado. Depois a realização do pós-doutorado, e essa pesquisa aqui, ela é originária do pós-doutorado, então foi feito um artigo durante o curso e o resultado dele é esse aqui que eu estou apresentando hoje para vocês. Então é daí que veio essa pesquisa. Passei a pesquisar, então, tópicos aqui como Big Data, Business Analytics e visualização de dados. Então, essa questão dos dados hoje é muito importante, porque a gente tem muitos dados, né? As empresas têm muitos dados de forma geral. Depois eu vou falar um pouquinho sobre Big Data, só para a gente ter alguns exemplos de que tipo de dados que as empresas têm. E os gráficos, nesse caso, eles ajudam para que se analise. E, por fim, aqui, um ponto importante para essa pesquisa, que também tem a ver com experimento, é que, digamos assim, quando alguém tem algum apontamento para dizer qual que é a principal fraqueza do experimento, tem um termo que se chama invalidade externa, que nada mais é do que você dizer, isso que eu apliquei aqui na minha pesquisa, será que vai servir para a empresa? Então, essa é a validade externa, ou seja, parte da pesquisa
lá para a empresa. Então, a principal fragilidade para eu poder trabalhar um pouquinho em cima dessa questão, eu entrevistei algumas pessoas e que eram profissionais da área, foram de 2 empresas de tecnologia, uma do ramo alimentício e outra de eventos, e para entender um pouquinho como que é esse processo dos dados e principalmente da análise dos dados por meio de gráficos, né, nessas empresas. Isso me ajudou bastante para desenvolver o cenário do experimento, para ajudar com que tivesse uma validade externa maior. Então, agora eu vou passar a apresentar a pesquisa em si, e aqui é tudo um pouquinho do que está lá no artigo, né? Então, a introdução, a gente começa falando sobre os efeitos dos gráficos para tomada de decisão, que eles são importantes, né, para você poder analisar esses dados, e só que também eles têm alguns vieses, né? Então, quando você analisa os gráficos, mesmo que sem saber, tem alguns vieses que a gente acaba olhando, não percebe, e toma algumas decisões enviesadas, né? Elas podem ter algum erro por conta de algum modelo mental, digamos assim, que a gente tem, né? Depois, nós apresentamos lá o que a pesquisa contábil tem contribuído, né? O que ela tem feito até o momento com relação a isso. E nós dividimos isso principalmente aqui de usuários externos e internos. Eu vou só pôr um ponteiro aqui. Dos usuários externos, né, a contabilidade financeira, o que essa pesquisa tem feito e o que a contabilidade gerencial tem feito. Na parte da contabilidade financeira, o principal das pesquisas é analisar a distorção de gráficos, né? Ou seja, se esses gráficos que as empresas publicam, por exemplo, lá nos seus relatórios anuais, eles são distorcidos ou não? Porque quando um gráfico é distorcido, tem pesquisas que mostram, né? E isso é uma coisa meio óbvia, mas é importante que tenha algum resultado que nos diga isso, que isso é comprovado, né? Que quando as empresas estão com resultados piores, elas tendem a distorcer mais os gráficos. E elas gostam de usar gráficos para mostrar coisas boas que estão acontecendo. Então, se esses gráficos eles estão distorcidos, eles podem levar a uma tomada de decisão ruim por parte do investidor, né? Ele vai investir achando que a coisa está melhor do que realmente é, né? Então, um exemplo dessa distorção de gráficos é quando você começa lá o gráfico de barra, por exemplo, ele não começa do zero, né? Começa já de uma escala de um número maior. Aí, quando você vai mostrar um aumento, esse aumento ele vai ficar maior porque o gráfico está muito maior, né? Por exemplo, você aumentou de 40% para 50% algum indicador e o teu gráfico começa do zero. Essa diferença de 10% aí vai parecer menor do que se você começar esse gráfico lá do ponto 30, por exemplo. Aí vai estar quase como se ele estivesse dobrando o desempenho, mas ainda continua aqueles mesmos 10% de aumento, né? Então, a contabilidade financeira tem feito isso em sua maior parte, analisado esses relatórios. Tem uma pesquisa de Betty Jones. São 2 autores ingleses, se eu não me engano, eles têm muitos estudos sobre isso, e eles utilizam até um índice para medir efetivamente, né, lá, olham milímetro por milímetro desses gráficos para verificar se eles são distorcidos. E aqui da parte de contabilidade gerencial, o que as pesquisas principalmente têm feito é comparar informações. Quando você vai tomar uma decisão, se é melhor tomar essa decisão a partir de um gráfico ou a partir de uma tabela. Então, qual dos dois que são melhores, né, para tomada de decisão? Então, esse tem sido principalmente o foco aqui da contabilidade gerencial. Quando a gente fala também, principalmente aqui de experimentos, né? E olhando aqui de uma forma geral para essas pesquisas, poucas dessas pesquisas da parte de contabilidade mesmo, tem como objetivo verificar se algum viés está acontecendo, né? Quais vieses que podem acontecer e o que eu poderia fazer para reduzir esse viés, ou seja, para deixar a pessoa ciente. Eventualmente ela não vai ficar ciente de que aquele viés está acontecendo, mas você criar alguma característica nesse gráfico, alguma funcionalidade nesse gráfico que permita que esse viés reduza, né? A pessoa não sabe que ela tende a
ter esse viés na tomada de decisão, mas é importante que aquela funcionalidade exista para que diminua esse viés, né? Então, o objetivo do estudo é testar se a inclusão de pontos de referência em gráficos de linha melhora a tomada de decisão e a confiança. Então, a gente só justificando, usamos gráficos de linha porque a partir deles a gente consegue pegar a tendência de desempenho. Então, quando você olha a tendência a partir do tempo, um gráfico de linha ele é muito utilizado. Sobre a importância desse estudo, né? Para que é interessante para as empresas? Porque muitas empresas investem em Big Data, né? Então, elas investem cada vez mais e esses investimentos, lógico, né? Eles precisam trazer algum retorno. Continuando nessa contextualização, tem um caso aqui de empresas da nova economia, né? Que eu trouxe para vocês para a gente começar a perceber assim a quantidade de dados, né? Que todo mundo até tem noção disso, né? Que você procura um produto na internet e depois vive aparecendo anúncio daquele produto que você procurou. Então, aqui o Facebook, ele até descreve isso na política de privacidade. Para fornecer os produtos Meta, devemos processar informações sobre você. Então, já nos deixam ciente de que aqueles cliques, né, o que a gente curte, o que a gente visualiza mais tempo lá na internet, isso aqui já são dados que eles têm acerca dos usuários. Então, desafios com Big Data também foi o que a gente... então, esse tipo de dado aqui faz parte do Big Data, né? E desafios que se tem quando a gente fala de visualização desse tipo de dado é ruído visual e percepção de imagens grandes. Então, isso também eu vou explicar mais à frente quando eu falar do Big Data. Quando você tem esses problemas aqui, que você tem muitos dados, o que você pode fazer é utilizar filtros para reduzir dados, né? Eu tenho dados diários, quero reduzir esses dados diários para semanal. Daí eu tenho menos pontos lá na tela, eu consigo enxergar direito, né? Eu consigo processar toda aquela informação que está aparecendo na tela. Só que quando isso acontece, a gente tem a perda de informações e aqui essa ilusão de agrupamento, que é o viés que nós estamos estudando aqui também, que ele pode acontecer. Então, as contribuições que nós temos com essa pesquisa são acerca dos viés em tarefas de previsão com base no desempenho passado. Então, isso aqui são gráficos que apresentam dados passados e previsões são feitas a partir desses dados passados, né? E outro aspecto aqui é o impacto dos pontos de referência. Então, é menos confiança dos participantes que gastam mais carga cognitiva. Isso vai ficar mais claro para frente, porque que isso está acontecendo, né? Em resumo, mais carga cognitiva é quem está pensando mais naquela decisão, então a pessoa vai ficar eventualmente menos confiante, ou mais cético, né, acerca daquela decisão. Então, para fazer essa pesquisa, a gente tem o nosso referencial teórico. Esse referencial teórico, então, está dividido falando sobre esses gráficos, aqui a ajuda deles para tomada de decisão. Falamos também sobre a teoria do Clustering Illusion, que é a ilusão de agrupamento, e depois aparecem as hipóteses, né? Então, as hipóteses nada mais são aqui do que o que nós tentamos prever, né? A partir do que a literatura fala até o momento, do que já foi descoberto em outras oportunidades. Então, o que nós prevemos para esse caso aqui em específico? Resultado, primeiro sobre então o uso de gráficos para informações contábeis, né? Os resultados que nós temos na literatura eles são mistos. Então, lembra que eu falei lá da contabilidade gerencial, que quando é voltado para usuário interno, são feitas comparações, né? O que é melhor para tomar a decisão, gráfico ou tabela? Então, os resultados aqui, na verdade, eles são mistos, né? Tem alguns que indicam que tem diferença, outros que indicam que não tem diferença. Então, por exemplo, tem um estudo que ele fala que para quem é um gestor que ele está menos acostumado com aquela tarefa, ele está, digamos assim, iniciando aquela tarefa, para ele é melhor uma análise gráfica. Agora, para aquele gestor que está mais experiente com aquela mesma tarefa, nesse caso, então, para ele é melhor utilizar tabelas para tomada de decisão. Então, a gente não tem, assim, digamos assim, um consenso do que é melhor, do que é pior, né?
Aqui as vantagens dos gráficos. Também é intuitivo isso para a gente, mas é bom falar, né? Então, é a visualização dos dados de forma direta e imediata. Então, a gente consegue, digamos assim, uma foto, né, do que está acontecendo, facilitando a identificação de tendências, padrões e anomalias. Então, isso é que os gráficos ajudam, né, a captar essas tendências, quais que são os padrões que se tem, e anomalias, né, o que está fugindo lá da realidade. Aí, então, que entramos aqui nessa questão do Big Data, né, das diversas fontes de dados. Então, se fala que esse Big Data são dados que são estruturados e não estruturados. Por que tem essa diferença? Porque dados estruturados são aqueles que a organização já tem lá no sistema dela, né? Então, aquilo lá já está padronizado, digamos assim, no próprio banco de dados, da forma como ela organiza aqueles dados. Já esses dados não estruturados são outros dados que vêm de fora da empresa, que ela precisa estruturar, né? Ela precisa organizar esses dados. Então, aí que entra o trabalho dos analistas, né? De TI. Então, são diversas fontes aqui o Big Data, como bancos de dados tradicionais, então, da própria empresa, que são incluídos, dados gerados online, coisas que a empresa pega da internet, de seus sites, textos e mídias sociais, bem como dados não verbais ou não financeiros, como tom de voz ou imagens. Então, são várias as fontes de dados aqui que as empresas têm disponível, esses dados disponíveis, né, para elas, que elas precisam analisar, precisam tirar proveito desses dados, né? Ela paga para isso, ela precisa ter retorno sobre isso. E tem lugares que se fala que o Big Data ele corresponde a 3 vezes, alguns lugares a 4 vezes, e variam esses vezes, né? Mas eles são relacionados a volume, velocidade, variedade e valor. Então, aspectos aí relacionados aos benefícios desses dados. Sobre os problemas visuais que eu falei lá no início, que eles estão relacionados ao Big Data, eles são até interligados, esses problemas. Então, eu trouxe um exemplo aqui. Esse gráfico não é de Big Data, né? É um gráfico um pouco mais simples, de linha, que tem algumas observações, parece que tem umas 10 observações aqui, umas 10 linhas. A gente percebe, a partir dele, que com essa quantidade aqui já fica um pouco mais difícil de a gente trabalhar, né? Os dados, eles ficam, digamos assim, sobrepostos, né? Você tem mais dificuldade de identificar qual é a tendência que está acontecendo aqui com com uma determinada observação. Mas é um exemplo bem simples aqui que eu trouxe para vocês de como que esses problemas podem acontecer. Então, o primeiro desses problemas é o ruído visual. Então, é isso que eu falei aqui. Os dados eles estão sobrepostos, você tem dificuldade de acompanhar. Aí, o que se faz para reduzir esse problema aqui? Você pode ter mais telas, né? Você aumentar o tamanho do monitor. Se você tem um computador de 14 polegadas, de um notebook, né? Pode utilizar um monitor normal, de mais de 20 polegadas, ou até mais monitores, né? Que às vezes as empresas usam um conjunto grande de monitores, para diminuir esse ruído visual. Vai ter mais espaço para você apresentar esses dados. Com isso, outro problema que surge é esse seguinte aqui, que é a grande percepção de imagem. Conforme essa tela vai aumentando, essas telas, a nossa habilidade cognitiva de processar toda essa informação já diminui, né? Porque você precisa ter os olhos amplos, né? Para poder enxergar tudo isso que está acontecendo, para poder acompanhar todos os dados, né? Se são muitas telas, às vezes, é porque tem bastante dado mesmo que precisa ser analisado. Na sequência, o que pode ser feito é o que eu falei lá na introdução, a aplicação de filtros. Esses filtros, eles são usados para reduzir. Você não quer apresentar todos esses dados aqui, você vai filtrar de alguma forma para apresentar menos dados ou para apresentar algum dado aqui que fica acima dessa média aqui. Então, eu acho que eu vou ali só atender que tocou o interfone aqui. Fica à vontade, Ricardo. Sem problema. Dá para parar de tocar ali.
Já parou, perdão. Então, para reduzir essa percepção, você aplica esses filtros para reduzir essa quantidade de informações, para você poder enxergar essas informações, né? Só que outro problema relacionado a isso que pode acontecer, então, é o último aqui, que é essa perda de informações. Acho que eu vou deixar ali tocando. Daqui a pouco para. Deixa eu pôr. Pronto. Então, é a perda de informação, né? Porque se você aplicar algum filtro para reduzir esses dados que estão aparecendo aqui, então quer dizer que você vai perder alguma observação, seja algum indivíduo que vai sair desse gráfico, seja algum período, que é o que a gente vê aqui embaixo, que vai sair desse gráfico. Então você deixa de enxergar tudo que está acontecendo aqui com os dados. Então é aí que a gente traz essa questão da teoria da ilusão de agrupamento, né? Então, o que fala essa teoria da ilusão de agrupamento? Ela foi desenvolvida, então, por Thomas Gilovic, em 91, e é acerca de um viés que as pessoas tendem a ver padrões a partir de dados aleatórios, onde não há padrão, né? Então, são dados aleatórios que estão sendo apresentados e as pessoas começam a enxergar padrões. E essa questão de você enxergar padrão em dados, isso tem a ver aqui com o uso de heurísticas. O que são essas heurísticas? São os nossos modelos mentais que eu falei antes, né? Você tem um modelo mental para tentar tomar decisões mais rápido, né? Você percebe, um modelo mental para fazer um cálculo rapidinho, né? Então, a gente sempre tem alguma forma de pensar para resolver os nossos problemas do dia a dia mais facilmente. Então, esse viés, ele decorre da adaptação, de fazer conexões e identificar padrões para avançar e evoluir. Então, um exemplo que pode ser relacionado ao clima, né? Antigamente, quando o homem estava evoluindo ainda, porque tem aqui a ver com a adaptação e evolução do ser humano, né? Enquanto pessoa mesmo. Então, as pessoas, antigamente, lá o homem pré-histórico, ele precisava identificar quais eram barulhos que poderiam ter perigo para ele, como que as alterações do clima poderiam ser benéficas ou prejudiciais. Então, ele não poderia ficar esperando, ele tinha que perceber o que estava acontecendo e, a partir desse padrão, né? Ou seja, quando tem esse barulho é porque está um bicho se aproximando de mim, eu preciso correr, né? Então, esse padrão é criado e você, a partir desse padrão, toma as decisões. E alguns exemplos que o autor traz no livro, que são interessantes de como a gente gosta de ver padrão em tudo, são esses aqui, ó. Ver rostos na superfície da Lua, imagens nas nuvens. Eu acho que essa das imagens das nuvens é assim o mais claro, né, de como a gente gosta de ver esses padrões. Canais em Marte, sequências de nascimentos de meninos e meninas. Então, ele desenvolve muito sobre isso daqui, pessoal, no livro, falando sobre como as pessoas gostam até de apostar o que vem na sequência, e, na verdade, é 50% de chance, né? Ele fala também de como as pessoas acham parecidos até filhos que nem são... Às vezes, a pessoa adotou um filho e a gente costuma dizer assim, né? Não é filho do próprio... das pessoas... tende a dizer assim, mas como eles são parecidos mesmo, né? Então, o que ele explica é que as pessoas têm muitos traços e, eventualmente, você tem traços que você se parece com outras pessoas, né? Não é porque você é da família de sangue que precisa ser parecido. E a gente busca padrões nas mais variadas coisas. E o último exemplo aqui, que é trazido no livro, é sobre a localização de ataques à bomba em Londres na Segunda Guerra Mundial. Então, até tem aqui no próximo slide um gráfico que as pessoas colocavam no próprio mapa, marcavam os pontos onde tinham os ataques para tentar prever onde seriam os próximos, né? Então, aqui já é uma análise de como a gente enxerga padrão nas coisas para tentar fazer previsões, né? Onde, nesse caso aqui, que seriam lugares mais seguros ou lugares mais perigosos. E, na verdade, o que ele desenvolve aqui no livro é que, aplicando o teste do Q quadrado, o que se percebia pela imagem assim é que não tinha padrão algum. Esses ataques eram aleatórios, então não precisava
é você fazer essas previsões. E isso ficava mais claro ainda porque a imagem era dividida em 4 partes, por exemplo, passando um traço aqui no meio, de cima para baixo, na vertical, né? E outro aqui na horizontal. Parece até que tem um traço passando ali. Se você olhar, tem mais ataques à bomba nesse quadrante aqui e nesse quadrante aqui, né? Então, lugares mais seguros, digamos assim, seriam esse lugar aqui e esse outro quadrante aqui. Mas, na verdade, depois se percebeu é que esses ataques foram aleatórios, né? Esse padrão que foi percebido aqui, na verdade, ele não existia. Agora, então, um pouquinho sobre essa percepção que a gente tem, né, de ver padrões, a ilusão do agrupamento aqui, e um pouquinho sobre interpretação de gráficos. Eu trago aqui 3 exemplos de pesquisas que falam sobre isso. Esse primeiro exemplo aqui fala de um viés chamado ancoragem final, que é você dar mais valor, né, ao que está aparecendo por último. Então, na verdade, ele descobriu aqui que quando uma ação fechava com uma tendência de alta, era maior a tendência de você avaliar positivamente essa ação e investir nela. E o contrário também é verdade. Se ela fecha em tendência de queda, teria menor valorização e também maior possibilidade de não receber investimento, né? O outro efeito da recência aqui, então, ou da recenticidade. Esse efeito também é de você dar mais valor, né, às informações que são recebidas por último pelo tomador de decisão. Então, também percebendo aí qual que é a tendência final que um gráfico apresenta, né? E o que esses pesquisadores aqui encontraram é que os gráficos eles não conseguem reduzir esse viés. E também, no último caso, é uma pesquisa que fala sobre heurísticas para alocação orçamentária. Então, você alocar mais orçamento, por exemplo, para onde está mais distante da meta, ou para onde está mais perto da meta, era nesse sentido, as heurísticas utilizadas lá naquela pesquisa. E também os gráficos, o que se mostrou aqui que eles não são capazes de reduzir o uso dessas heurísticas. Então, passando aqui para o próximo slide, já fica mais assim perto do que aconteceu, né, que nós desenvolvemos essa primeira hipótese. Então, quando você observa uma tendência num gráfico, isso pode influenciar a tomada de decisão, pois a partir dessa tendência que é observada no gráfico, o decisor pode inferir que essa tendência tende a continuar. E ao aplicar filtros que reduzem a quantidade de dados, segundo o que diz a nossa teoria aqui, a maior chance da identificação de padrões nos dados. À medida que a quantidade de dados diminui, esse viés aumenta. Ou seja, quanto menos dados nos gráficos, mais a possibilidade de a gente ter a decisão enviesada, né? Então, a hipótese 1 é menos pontos de dados nos gráficos, em comparação quando a gente tem mais pontos, induzem a menos precisão na tomada de decisão. Eu vou passar uns slides aqui para frente do que eu deveria e depois eu volto aqui, para que vocês possam entender melhor aqui o que são esses mais pontos de dados e menos pontos de dados, e também já os pontos de referência, que é o que está no título da pesquisa, né? Aqui, ó. Não sei se vocês conseguem enxergar bem. Então, no experimento, nós tínhamos 4 gráficos diferentes. Então, esse gráfico aqui, ele tem os dados diários, ó, são 21 dias. E aqui acontecem as movimentações do desempenho, né? E aqui é o desempenho por semana. São esses mesmos dados aqui, de cada uma das 3 semanas que estão aqui nesses 21 dias, só que é tirado a média. Então, aqui a gente tem a média desses dados. Então, quando eu falo em mais pontos de dados, são esses aqui, dos 21 dias. E menos pontos de dados são esses 3 aqui, que são das 3 semanas. Os mesmos dados, né? Só que aqui filtrado, digamos assim, para eu ver semanal e não diário. E na parte de baixo aqui desse slide, são os mesmos gráficos, só que com os pontos de referência. Essa questão dos pontos de referência foi um negócio que eu ouvi nas entrevistas que eu realizei. Quando o gestor ele está
tomando decisão a partir de um gráfico, ele fica analisando muito se está chegando na referência. Ou seja, o que é a referência? Quanto que é a média que você geralmente consegue vender? Qual que é a meta que você tem de venda? Então, justamente esses dois aqui é que são as nossas referências. Ó. A linha vermelha aqui é a média, o quanto que você vendeu até o momento, e a linha verde é onde está a meta, né? A meta, então, nesse caso aqui, está um pouquinho mais acima. Então, esses são os pontos de referência que estão iguais nesses dois gráficos aqui de baixo. Agora eu vou voltar um pouquinho aqui em cima na hipótese. Então, menos dados, né? Mais problema na tomada de decisão. Vai ser menos preciso. Mais dados, a decisão tende a ser mais precisa. E o que a gente traz aqui é como reduzir esse viés, né? Esses pontos de referência lá que eu mostrei no gráfico, na verdade, é o que a gente sugere aqui para diminuir esse gráfico, para melhorar a tomada de decisão e melhorar a confiança também, né? Então, sobre a apresentação de dados numéricos em gráficos, pode não ser suficiente para reduzir vieses. Então, isso é o que eu falei em algumas pesquisas, né? Não tem diferença entre você apresentar como gráfico ou como tabela. Então, não é simplesmente você pegar aqueles dados que estão em tabela, estão em números, e transformar em gráficos, não estava sendo suficiente para reduzir o viés. Então, nesse caso aqui, a gente sugere uma característica adicional, uma funcionalidade adicional no gráfico para verificar se ele reduz o viés. E um exemplo de uma pesquisa que nos baseou aqui, né, para ajudar nessa questão, são essas duas pesquisas aqui de 2005 e de 2010. Eles falam da ilusão de Poggendorff. Essa ilusão é uma percepção equivocada em relação às linhas atrás de listras mais largas. Então, esses autores aqui, eles verificaram que se aplica para aqueles gráficos, essas listras mais largas são as barras, e as linhas são os gráficos de linha. Então, é comum, às vezes, que você veja que tem gráficos que tem barra, né? E junto com essa barra também tem algumas linhas, né? Você tem dados diferentes e você precisa desses dois formatos gráficos. E essa ilusão, ela dá uma percepção equivocada dessa linha atrás da barra, como se essa linha tivesse escondida, digamos assim, ela começa num lugar e ela termina aqui, mas na verdade ela deveria continuar subindo, porque você teoricamente não enxerga o que tem atrás da barra, né? Então essa é essa ilusão. E essa pesquisa aqui é uma das únicas de contabilidade, que foi o que eu comentei lá no início, que é uma pesquisa de contabilidade que tem alguma contribuição relacionada à redução de viés. Então, o que eles encontraram foi que você simplesmente aplicar a linha de grade, aquelas linhas que aparecem atrás do gráfico, para você, em cada pontinho que aparece, isso ajuda a reduzir esse viés. Então, por isso que isso também nos ajudou nessa hipótese aqui, ou seja, é uma característica adicional do gráfico, uma funcionalidade adicional que pode reduzir o viés. E nesse caso, o que a gente apresenta são esses pontos de referência, né? Para ver se ele consegue reduzir o viés. Então, a nossa hipótese aqui é de que ele reduz, de que gráficos com pontos de referência, na verdade, eles induzem, né, a maior precisão na tomada de decisão. E outra parte dessa hipótese é que esse efeito ele é maior para gráfico com menos pontos de dados, ou seja, para aqueles gráficos que estão só com semanas, né? Então, esses pontos de referência eles vão ajudar mais nesses gráficos que tem só a semana. Como que foi feito o experimento? Então, os participantes aqui da nossa pesquisa, eles assumiram o papel de gestor, monitorando o desempenho de pedidos, né? Pedidos que eram feitos de vendas. Então, eram pedidos relacionados à alimentação, né? Pedidos de lanches, por exemplo. Quantos pedidos que estavam acontecendo. Eles precisavam monitorar esses pedidos e se esses pedidos eles estivessem, por exemplo, abaixo ou acima da meta, isso ia definir se eles iam aumentar o investimento em marketing. Então, o que acontece? Às vezes a gente começa a receber no nosso e-mail, né, dessas empresas da nova economia, que tem essa venda de alimentos ou de outros produtos, né, de eventos ou de viagens,
eles nos enviam e-mails, né? E às vezes isso pode ser mais frequente, ou seja, você está investindo mais marketing, está lembrando mais o teu cliente para ver se ele faz o pedido, né? Se ele compra e, consequentemente, aumenta o desempenho. Quem foram os participantes da pesquisa? Foram 128 alunos da universidade, sendo que da contabilidade eram 55%, da administração 21%, e da economia 23%. Então, esses percentuais em relação aos 128 aqui. Um ponto importante aqui do experimento é as diferenças entre as condições. Vou passar de novo aqui para esses gráficos. Então, algumas pessoas receberam 1/4, né, teoricamente, foi dividido isso, né? 25% o gráfico desse jeito, 25% desse jeito e assim sucessivamente, né? 1/4 dos participantes viu de um jeito. Os participantes viam esses gráficos só de um jeito. Para a gente verificar se essa precisão que nós estamos analisando na tomada de decisão tinha alguma diferença com relação ao gráfico. Então, a história que foi contada no estudo, os dados que foram apresentados eram todos iguais, né? Tudo que foi perguntado era exatamente igual. A única mudança que se tinha era a forma como esse participante ia analisar. Alguns viram os gráficos de um jeito, outros viram de outro. Então, para a gente verificar se tem essa diferença, né? E quando eu falo dessas condições aqui, são justamente esses 4 gráficos. Aí, então, nós precisamos analisar se tem alguma diferença, né? Nós precisamos, de certa forma, ter participantes como se fossem os mesmos, né? Você participando em um momento com um gráfico, em outro momento com o outro, para ver como seria a sua decisão. Mas isso a gente não pode fazer, né? Então, nós pegamos pessoas diferentes e essas pessoas têm que ser parecidas. Então, esses grupos, na verdade, têm que ser parecidos. Eles precisam ser parecidos em quantidade, por exemplo, de homens e mulheres, né? O gênero tem que ser semelhante, o período que eles estão cursando, o curso que eles estão cursando. Então, essas diferenças demográficas, elas precisam ser diluídas, né? Então, digamos, tem que ter meio a meio de meninos e meninas lá na condição que viu esse primeiro gráfico. Então, tem que ter 50% de homens, 50% de mulheres que viram esse gráfico. Tem que ser 33% da economia, 33% da administração e 33% da contabilidade. E é isso que nós queremos que essa distribuição aconteça de igual para igual aqui. Então, algumas diferenças nós percebemos. Idade e sexo. Teve diferença em alguns grupos, né? Então, ficou, digamos assim, desbalanceado. Um grupo ficou mais velho do que o outro grupo. Só que nós fizemos testes adicionais, então, e nós percebemos que isso não influenciou no teste das hipóteses. Então, essa diferença aqui não teve problema. O experimento ele foi conduzido em papel e lápis mesmo, né? Eu imprimi o questionário e entreguei para os alunos. E o experimento, pessoal, é importante que ele seja aleatorizado, né? Tem que ser uma distribuição aleatória. E uma saída para isso é você misturar as folhas, né? Começa o experimento na condição 1, 2, 3 e 4. Aí depois vai empilhando, começa de novo, 1, 2, 3 e 4, e assim sucessivamente. Aí você distribui essa pilha de papel lá para os alunos, um a um, e assim nós conseguimos essa aleatorização. E então, falava, né, sobre o que os estudantes tinham que fazer para preencher esse questionário, e o instrumento era dividido em 2 partes. A primeira parte que eles recebiam era que tinha o gráfico. Aí eles precisavam me devolver esse gráfico, porque eles não podiam ver as perguntas que estavam na segunda parte do instrumento, né? E essa segunda parte eu entreguei dentro de um envelope. Então, depois que eles me entregassem essa primeira parte, eles podiam abrir o envelope. Então, como que foi essa manipulação, né? Chama aqui entre participantes, que nada mais é do que aquela divisão que eu comentei com vocês. Eu vou mostrar aqui, ó. Aqui são as nossas variáveis, né? A quantidade de dados e a indicação de pontos de referência. 2 por 2 aqui, esse 2x2. E, na verdade, esses dois são esses gráficos aqui, ó. 2 por 2 que tem lá
O primeiro 2 é com relação aos pontos de dados. Alguns gráficos têm menos pontos de dados, que é o semanal, outros têm mais. E outros também têm pontos de referência, né? Então, a gente compara aqui de cima para baixo. Alguns têm pontos de dados e outros não. Então, só para explicar aquele termo lá. A variável dependente da nossa pesquisa, ou seja, o que a gente tinha interesse em saber, é se esses gráficos, qual deles nos fornecia maior precisão na tomada de decisão, né? E como que nós medimos essa precisão? Foi na decisão de investir ou não investir. Se nós voltarmos aqui para o gráfico, olhando aqui onde a gente tem os pontos de referência, a média do que tem sido vendido até o momento é essa linha em vermelho. E a meta é a verde, né? Então, a decisão que nós esperávamos dos participantes era investir em mais marketing, porque estava abaixo da meta ainda, o que tinha sido vendido até o momento. Então, precisava vender mais, precisava mais campanha de marketing para conseguir, até o final do mês, vender isso tudo, né? Alcançar aquela meta. E aí vocês vão me perguntar, mas nesse gráfico de cima, como que eu ia a meta? Mas todas as condições aqui, todos os participantes, eles tinham esse dado por escrito. Tinham a média da venda que tinha sido realizada até o momento e tinha também o dado da meta, do que precisaria ser vendido, né? Então, todos sabiam que aquela meta estava abaixo que o desempenho estava abaixo da meta ainda. Então, por isso que a decisão, para ter maior precisão aqui, que é a nossa variável de interesse, né, é você investir. Então, a gente vai ver quem foi mais preciso em qual um dos gráficos. E aqui tem algumas opções que foram feitas, né, do experimento. Então, justificando, né, por que de número de pedidos em vez de desempenho financeiro? Então, muitas empresas, em muitas pesquisas, se medem pelo próprio desempenho financeiro. Por que nós pegamos pelos pedidos? Porque essas empresas, muitas vezes, a margem que elas têm é baixa, né? Então, fica mais fácil de visualizar você falando em pedidos. Então, essa foi a nossa justificativa aí da escolha, e justamente também por serem muitos pedidos. E, por fim, aqui o padrão do gráfico, que é tendência final de aumento de desempenho, que isso está relacionado aos vieses que nós vimos. Então, os vieses falavam, né, que eu comentei anteriormente, que você tende a dar mais peso para aquela informação que você recebeu por último. Então, o que a gente nota por último aqui é um aumento no desempenho. Então, isso também foi feito com base nas pesquisas anteriores. Passando agora para os resultados, primeiro, nós temos aqui checagens de manipulação, né? Então, na verdade, essas checagens, pessoal, é para ver se todos entenderam certinho o estudo que precisava ser feito. E a gente percebe aqui que nem todos perceberam. Foi 80 dos 128, que dá 62,5%. No final das contas, o que a gente percebeu é que também os resultados que a gente vai ver aqui, os nossos testes estatísticos, inferencialmente eles permaneceram iguais. Então, ficou a mesma coisa você tirando ou mantendo os 128 participantes. Então, nós decidimos por manter todos os participantes. E agora aqui, passando para as estatísticas descritivas do estudo, né? Essa precisão, ela foi medida em escala de 7 pontos. Então, o participante que dissesse que tinha menos tendência de investimento, que na verdade a decisão dele foi menos precisa, ia assinalar 1. Até aquele que tivesse a decisão mais precisa, que ia assinalar 7. Então, de todas essas respostas, nós tiramos médias. Então, essas médias aqui, que são esses valores aqui, os primeiros valores que estão fora dos parênteses aqui, essas médias são a precisão. Então, quanto maior essa média aqui, maior é a precisão. Então, a gente já vê aqui, por exemplo, que essa é a maior média, né? Nesse caso aqui, teve maior precisão na decisão. Então, eu já vou aqui para os dados que eles são relacionados às nossas hipóteses. O que a gente percebe aqui embaixo, olhando nesses totais, comparando quem viu menos dados com aquelas pessoas que viram mais dados, ou seja, quem viu o gráfico que estava semanal
E quem viu o gráfico que estava diário, a precisão maior foi para quem viu mais dados, que é o que diz a teoria, né? Quanto menos dados, você tende a ver mais padrão que não existe. Na verdade, o padrão que não existia lá, a pessoa ficou enviesada a não investir mais em marketing, quando na verdade ela precisava porque ainda não atingiu a meta, né? Então, nesse caso aqui, quem teve mais pontos de dados, teve uma maior percepção de que precisaria fazer esse investimento em marketing. Então, por isso que a gente nota aqui uma média maior, mais precisão na tomada de decisão. E com relação aqui à nossa sugestão, né, que é com relação aos pontos de referência, o que a gente percebeu é que não teve diferença. Se vocês olharem, até por coincidência, a média foi igualzinha, ó. Então, foi a mesma percepção quando a gente tira a média aqui, né, em relação a quem viu os gráficos sem esses pontos de referência, com aqueles que viram gráficos com pontos de referência. E isso a gente pode ver nesse gráfico aqui. Quem viu menos pontos de dados é essa linha contínua aqui, a linha de baixo. Então, a gente está vendo que essa linha está bem abaixo do que a linha de cima, que foi quem viu mais pontos de dados, né? Então, nesse caso aqui, a decisão é mais precisa em quem está vendo mais pontos de dados. E no caso aqui dos pontos de referência, nós esperávamos, na verdade, que tivesse uma mudança maior, né? Isso não aconteceu, a linha continua, digamos assim, quase que paralela, né? Então, não teve muita mudança em você ver esses gráficos com os pontos de referência sem os pontos de referência. E aqui são os nossos testes estatísticos. E esses testes, só para resumir aqui também, porque já está passando do horário, né? Esse resultado aqui, esse p-valor, é consistente lá com a primeira hipótese. Ou seja, vou voltar o slide aqui. A gente consegue comprovar que tem mais precisão em quem vê mais pontos de dados do que quem vê menos pontos de dados. E você colocar os pontos de referência aqui, na verdade, o que a gente vê é que não teve efeito. Então, não tem efeito aqui para a nossa segunda hipótese. Uma análise adicional que a gente fez é do papel da confiança e da carga cognitiva. Porque quando a gente fala da ilusão de agrupamento, o que a gente vê é que tem uma maior percepção de você enxergar algum padrão, né, quando você tem menos dados. E o que se fala é que o gestor ele tende a ser mais confiante ainda quando que existe esse padrão, né, aumenta ainda a confiança. Então, por isso que nós decidimos analisar também essa questão da confiança. Tem uma questão de resultados mistos em relação à confiança, mas isso não vou entrar em detalhe, foi só para a gente justificar. E também da relação dos pontos de referência. A gente viu que eles não têm efeito, só que na carga cognitiva eles podem afetar, né? Porque são mais coisas para você analisar no gráfico, então quer dizer que você precisa pensar mais acerca daquele gráfico que está aparecendo. Então também nós fizemos isso avaliando por 7 pontos, né? Então lá, de 1 a 7, para a pessoa assinalar. Se fosse 1, é que ela achou a tarefa mais difícil, digamos assim. Por isso que ela gastou mais carga cognitiva. E a confiança é que a pessoa estava menos confiante no 1 ou mais confiante no número 7, né? Então, por isso que ela assinalou. E aqui, a nossa variável das que a gente traz aqui nas médias é com relação à confiança. Então, quanto maior a média que está aparecendo aqui, maior é a confiança. E o que a gente percebe aqui é que quem viu esses pontos de referência e teve uma maior carga cognitiva, que é esse último quadradinho aqui, a média 4,65, foi quem pensou mais na decisão que tomou e viu os pontos de referência. E essas pessoas aqui, elas se sentiram menos confiantes com a decisão que elas estavam tomando. E foi diferente aqui de quem não viu esses pontos de referência e também teve uma maior carga cognitiva. Então, essas pessoas aqui são que estão nos extremos, né? O que teve uma maior confiança aqui em cima e uma menor confiança aqui embaixo.
E assim ficou o nosso gráfico. Eu vou passar aqui só para o teste, para a gente ter a interpretação disso. Já está passando da hora, né? Então, aqui, ó, para participantes que gastam mais carga cognitiva, há uma confiança significativamente menor quando eles veem os pontos de referência do que quando não veem, né? Isso aqui também está explicando a mesma coisa. Ou seja, aqueles participantes que viram os pontos de referência, que foi isso que nós estamos sugerindo aqui para atenuar esse viés da ilusão de agrupamento, né? Quem está vendo esses pontos de referência e, ao mesmo tempo, pensa mais sobre a decisão, ficou menos confiante. Então, na verdade, essa questão da confiança, ela é trazida muitas vezes como excesso de confiança, que os gestores muitas vezes têm excesso de confiança nas decisões que eles tomam. Então, se você ficar um pouquinho menos confiante nessa decisão aqui, pensar mais, então a gente consegue perceber com isso que essa pessoa pensou mais e que ela está, digamos assim, mais cética com relação à decisão que ela está tomando. Então, sobre a conclusão do nosso estudo, é que é uma tentativa assim, inicial de entender como que acontece essa ilusão de agrupamento nos gráficos. Nós percebemos que você colocar mais dados no gráfico diminui essa ilusão do agrupamento, e também os pontos de referência, embora a gente não percebeu que diminui a ilusão de agrupamento, mas ele reduz assim aquele excesso de confiança que pode ser trazido por parte dos gestores, né? E é importante para gestores que possuem grandes quantidades de dados para analisar e fazer previsões a partir desses dados, que foi o que a gente viu, né? Precisava fazer alguma previsão se você vai investir mais ou menos em marketing para alcançar determinado desempenho. Então, para esse tipo de tarefa, esse viés pode acontecer e a nossa contribuição é nesse sentido. E aqui também tem algumas pesquisas que a gente sugere, né, com relação ao nosso estudo. Então, analisar se esses resultados eles são iguais para tendências ascendentes e descendentes, porque a tendência do nosso estudo, do gráfico, no final, era uma tendência de alta no desempenho, né? Então, às vezes, o que poderia ser feito era um gráfico espelhado, né, com o inverso. Verificar se o ceticismo das pessoas também tem algum efeito nesse caso. Quem é mais cético, às vezes, pode ficar menos confiante, né? Então, pode ser importante analisar. Quando que acontece essa análise de agrupamento? É importante também analisar, ou seja, a partir de quantos dados que você começa a enxergar padrões que não existem, né? Então, a gente viu nos gráficos ali dois extremos. Eram 3 pontos de dados de um lado, dados semanais, e 21 pontos de dados, né, do outro lado, que eram dados diários. Então, até que ponto que isso acontece? E também por meio de pesquisa de survey, né, por meio de questionário, verificar como que é essa questão da análise, do uso de telas, né, pelas empresas para análise de gráficos. Algumas limitações da pesquisa, né, então nem tudo é perfeito, tem alguns problemas. O primeiro que eu falei para vocês é a validade externa, então até que ponto que esses resultados eles podem ser aplicáveis para empresas. Então, o que eu sugiro aqui são outras abordagens, né? Por exemplo, um estudo de caso para alguém ir numa empresa e perguntar como que isso acontece, se esse ponto de referência, por exemplo, teria alguma utilidade. E aqui, opções de design, gráficos apresentando tendências de dados anteriores, né? Que foi o que a gente fez, né? Foi o que a nossa pesquisa realizou. Então, em vez de se apresentar alguma tarefa que envolvesse previsão, uma tarefa que seja digamos assim, de uma avaliação propriamente dita. Você vai fazer alguma avaliação do desempenho com aquele resultado que já está projetado naquele gráfico, sem a pessoa tentar fazer previsões futuras. Então, é uma outra abordagem aqui que poderia ser feita. Essas são as referências aí que apareceram, das citações que apareceram na apresentação. E muito obrigado aqui os contatos. Tá certo? Então, pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Eu fico aberto a perguntas. Acredito que agora a Estela vai falar. Então, obrigada aí, Ricardo, pela
explanação do seu trabalho, né? Obrigada por ter compartilhado conosco. Eu gostaria que vocês deixassem as perguntas aqui no chat, que aí eu vou conduzindo. Enquanto vocês vão pensando aí, eu gostaria de fazer uma primeira pergunta, né? Você comentou, né, no seu estudo, né, que você fez um experimento, né? Você já tem uma experiência com relação a isso, e aí eu gostaria de falar, que você comentasse um pouco. Você acha que isso, as pesquisas experimentais hoje no Brasil, elas são comuns nas universidades, nas empresas, e qual que é a utilidade desse tipo de metodologia, né, quando você faz um estudo? Então, eu gostaria que você comentasse um pouquinho a respeito disso. Então, as pesquisas experimentais desse tipo de estudo que eu mostrei agora para vocês, né, que é você criar um cenário e apresentar diferentes situações para verificar se tem diferença lá no efeito que você está observando, elas não são muito utilizadas. Então, tem alguns pesquisadores que já estão utilizando, a gente já observa que aparecem teses e dissertações com isso, né, com esse método, mas se olharmos nas nossas revistas ainda não é comum, são poucas as pesquisas sobre isso. E isso até acaba sendo um problema, né, porque quando você tem menos pessoas fazendo, é difícil de ter avaliadores que vão conseguir contribuições para você nesse sentido, né? Acabam vindo questionamentos de coisas que às vezes você sente dificuldade, né? Será que o que eu estou fazendo é correto, né? Será que não teria outra alternativa? E você daí não tem essa discussão dos avaliadores, né? Acabam sendo levados em consideração outros pontos, né? E a principal utilidade que você perguntou? Isso. A principal utilidade, do meu ponto de vista, é a questão da causalidade, né? Ou seja, você ter uma relação de causa e efeito. Com essa metodologia, você consegue observar que aquele resultado que você obteve, ele foi por conta daquele tratamento que você fez. Igual que nós ouvíamos das vacinas, né? A metodologia com que era utilizada, as diferenças que eram percebidas entre os grupos, era por conta da metodologia. Então, os pesquisadores conseguiam dizer, a vacina foi eficaz. Nesse caso, aplicando algo para a empresa, um método de custeio diferente, uma metodologia de remuneração, de metas diferentes, você consegue dizer que é por conta desse método e não simplesmente de você observar o desempenho aumentou, então será que foi por conta disso? Você não tem certeza, você tem uma associação entre variáveis, né? Elas estão correlacionadas, mas você não consegue dizer que uma causou a outra efetivamente. Elas estão indo com a tendência parecida, né? Certo. Ricardo, se você puder tirar o compartilhamento ali, acho que fica melhor, senão ele duplica aqui. O André, ele está nos fazendo um questionamento, né? Se durante a pesquisa você chegou a verificar pesquisas com objetivos similares, mas utilizando estudos de casos ou outras metodologias. Uma coisa que acontece é que a gente, quando faz pesquisa de um método, você pode perceber, você fica mais tentado a seguir aquela metodologia. Então, quando você está fazendo um estudo de caso, isso também é um pouco de opinião pessoal, né? Eu enxergo que é mais difícil você utilizar um experimento para embasar a discussão que você tem naquele estudo de caso. Do experimento, a mesma coisa. A gente tem a validade das outras pesquisas, por exemplo, falei, né? A validade externa é um problema. Um estudo de caso ajuda você a aumentar a validade externa do estudo, né? A pegar mais coisas do contexto, daquele ambiente da pesquisa que você está utilizando. Mas uma tendência que se tem é de você utilizar, na maior parte das pesquisas que você cita, pesquisas com metodologia semelhante. Certo. O professor Iago, né, de uma forma assim mais prática, né, ele nos questiona, né,
como que a gente pode levar essa proposta de tomada de decisão para os escritórios de contabilidade, né? Em momento de crise, essas análises em termos de detalhamento podem apresentar-se como um elemento de vantagem competitiva, né? Qual que é a sua opinião com relação a isso? Essa pergunta é interessante porque é uma das críticas que tem uma das críticas, até um questionamento, né? Você pensar sobre isso, e eu sei que o ICBR até fez uma live sobre isso, né? De aproximar a academia da prática, né? Então, esse é um canal, por exemplo, que ajuda isso, né? Para que as pessoas saibam do que está sendo feito, né? De como esse estudo, por exemplo, pode ajudar na análise dos dados, né? Outro ponto até que eu pensaria, e que foi lá até na apresentação lá no Congresso, o professor Edgar Cornacchione comentou, né, que às vezes isso é interessante, resultados como esse, serem passados para quem faz a venda de softwares, né? Então, para quem elabora um software, saber de mecanismos que são importantes para reduzir o viés na tomada de decisão, também, consequentemente, vai ajudar aquele cliente dele, né? Mas eu acho que canais como esse são a ponte principal, assim, para ter esses resultados colocados para a prática. Certo. Eu tenho aqui mais um questionamento, né? Se vocês tiverem, fiquem à vontade, né? Você, né, falou bastante dos gráficos, então eu queria que você também desse a sua opinião. Qual que é a importância, né, de estudar a visualização de dados no contexto do Big Data, né? O que você conseguiu pelas leituras que você fez, pelo estudo? Qual que é a sua... Você pode repetir qual que é a importância do quê? De estudar a visualização de dados por meio de gráficos no contexto do Big Data. Né? Você comentou isso principalmente na parte introdutória do seu estudo, essa questão da visualização de dados. Então, né, no contexto do Big Data, né, com esse volume de informações, né, com toda a tecnologia que está por trás disso, o que você visualiza, né? Do meu ponto de vista, é importante porque a maioria das pesquisas que se tem até o momento analisa gráficos de dados simples, que na verdade até é o que a minha pesquisa está fazendo aqui, porque precisava fazer uma simplificação para que o participante entendesse aquele gráfico, né? Mas os gráficos de Big Data, eles são bastante diferentes, então fogem bastante dessa realidade. Então, um exemplo que se tem é mapa de calor, né? Então, você tem um mapa da cidade para verificar onde que está vendendo mais. E é aquele mapa de calor mesmo, onde o mapa aparenta ser mais quente é que está vendendo mais, e assim por diante. Então, são gráficos bastante diferentes, assim, que fogem dessa rotina, desses gráficos que a gente está acostumado, e são poucos os estudos que analisam esses gráficos mesmo. Na contabilidade, tem uma pesquisadora que é da Alemanha, se eu não me engano, que já fez uma pesquisa sobre isso, e fora da contabilidade é mais daí questão de tecnologia mesmo, da área de tecnologia que são feitas essas análises. Certo. Iago, você gostaria de falar, né? Ali o André coloca que imagina que a aplicação pelos escritórios de contabilidade seria de suporte aos clientes, ao analisar, por exemplo, os resultados mensais, acompanhamento de real versus orçado. Acho que é uma boa pedida, né? Até você, num momento, né, fez algumas entrevistas, né, e você conseguiu acompanhar mais a parte prática, né, das organizações, né? Essa parte das entrevistas, do que eu percebi, era muito desse dia a dia, né, da análise do gráfico, para que era utilizado e também como que ele era feito, porque eu entrevistei analistas de TI também, né? Mas sobre a questão do que o André, né, comentou, foi o André, que o André comentou, é que dos escritórios de contabilidade a gente tem muitos alunos que trabalham no escritório, também já trabalhei, a gente sabe dessa realidade, né? Acaba sendo, lógico, isso escritórios menores, né? Mas que acaba sendo a maioria, é mais aquele suporte para aquilo que é obrigatório, né? Por vezes até aquela contabilidade
do débito e crédito é deixada de lado, só faz se sabe que tem chance de alguma fiscalização, senão nem isso é feito. Imagina então, né, você fazer análise gerencial, é mais difícil de ouvir. Tem também, né, mas é mais difícil. Ainda com relação... Mas fica a dica, né? Mas fica a dica. É verdade. E com o incremento aos serviços dos escritórios aí, irão agregar valor. Agregar valor mesmo, né? Porque aquilo que é obrigatório, a tendência é de que a inteligência artificial, por exemplo, ajude nessa questão, né? Então, a atividade de analista ela é mais complicada, né? Essa aí é que merece mais atenção como chance de agregar valor e vender o serviço, né? Recentemente eu participei de um evento das mulheres contabilistas aqui em Guarapuava, né? Aí nós tivemos uma palestra. Uma das profissionais, ela disse que inicialmente começou a trabalhar em um escritório, só que ela falava, eu estudei tanto e eu poderia dar muito mais, né? Aí ela comentou que hoje o critério, ela tem poucas empresas, trabalha até com multinacionais, só que ela dá todo um acompanhamento gerencial, ela leva a informação, ela tem um trabalho totalmente diferenciado. Consequentemente, o valor dela é outro, mas o trabalho dela é outro, né? Então, ela trouxe essa visão, porque muitos, até os alunos nos questionam, né? Porque às vezes eles estão no escritório, é aquela coisa muito... faz para fins, né, fiscais, né? Pagar os tributos. E o restante, né? A contabilidade é muito além daquilo, né? E eu achei muito interessante... porque ela falou assim, eu não estava feliz, hoje eu vejo como a contabilidade, né, e o que ela disse, tudo que ela pode deixar de forma tecnológica, ela faz, mas o tempo dela é para gerar informação, é para elaborar relatório, para que a contabilidade, principalmente, né, com as informações gerenciais, tragam uma diferença. Então, vejo que a nossa área ela é muito rica, né, eles só precisam, né, acabar aprofundando. Só mais uma questão aqui que o professor Iago coloca, né, que se as entrevistas são parte dos bastidores da pesquisa em termos de conhecer o campo. Foi parte do bastidor. Tem interesse em fazer algum artigo mais voltado para alguma revista, por exemplo, como a do Conselho Federal, né, que a gente sabe que ela tem um alcance na prática maior, mas por enquanto não deu tempo ainda. Mas fez parte do bastidor para poder entender e para fazer alguma coisa que pudesse agregar valor, né, para contribuir mesmo. Certo. A Cibele coloca aqui que valorizar o trabalho de cientistas contábeis, né, que exercemos é muito importante. Acredito, alguém gostaria de... Acho que quem gostaria já colocou ali. Então, o Tiago também comenta que é excelente a ideia de aproximação da academia para a prática, né? Estão dando aqui os parabéns. Então, eu agradeço, né, o Iago pelo convite, né, o André, o Paulo, né? Foi um prazer estar aqui. É sempre bom, né, nos reunirmos para discutirmos. Embora eu sendo esposa do Ricardo, eu não atuo na área de experimento, então também aprendi bastante coisas, né? E seria isso, né? Estela, nós que agradecemos a oportunidade de estar aqui aprendendo cada vez mais, né, da área em relação a esse aspecto de tomada de decisão. Acho que é um diálogo extremamente pertinente, então a gente fica muito feliz de estar dando start aí no Dia do Contador de 2023 aqui de CBR com esse olhar, assim, acho que a gente tem possibilidade de avanços muito pertinentes, né? E não é à toa que foi um trabalho premiado, enfim, que tem recebido aí um olhar muito especial da academia, e espero que, né, a gente possa ver também, né, uma provocação aí, algumas introspecções em revistas um pouco mais técnicas, né? Eu acho que a gente ganha bastante quando a gente tem essa possibilidade de diálogo. Eu queria fazer um print, né, de quem pudesse abrir as câmeras para a gente registrar esse primeiro dia e esse primeiro encontro, e vou deixar para o André fazer um convite das 17 horas depois. Abram suas câmeras para a gente já registrar esse primeiro encontro. Podemos? Vamos lá. Vamos abrindo. Já? Cadê? Vamos lá, Paulo.
Ah, você caiu? Mas você caiu? Ah, O Paulo tá por aí? O Paulo tá, mas eu não sei se tá certo aí, Paulo. Fazer o print? Então vamos lá. Eu posso fazer aqui também. Pode ser. Então já, vamos lá, galera. Aí, É. maravilha. Paulo, André, com você. Tá, então, novamente, obrigado. Eu acho que foi, assim, para mim foi uma... não é uma surpresa, porque o assunto era uma surpresa pelo próprio título, né? Ele está um pouco distante, assim, da realidade das pesquisas que a gente tem visto mais acontecerem. Ela é muito específica e ela traz um aspecto que, às vezes, até é ignorado, né? Como o viés pode afetar o dia a dia de importantes decisões das empresas, né? E a gente não se dá conta disso. Então, e o método é simplesmente muito legal. A gente só teve a aprender aqui com vocês. Obrigado. E às 5 horas já temos aqui até um dos participantes, o palestrante, o Tiago, estava aqui, né? Agora caiu, acho que o Tiago Moura estava aqui no grupo, daqui a pouquinho ele volta. Então, convido a todos para participar do evento da SIM, que vai debater, então, a convergência das normas de contabilidade do setor público às normas internacionais, né? Muito obrigado, pessoal, e até daqui a pouco. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigadão, gente. Tchau, Tchau, tchau. tchau.